e formações que tinham a mistura dos dois, principalmente no vestibular, porque a gente não pensa muito no futuro, na big picture, né? Diferentes culturas, diferentes pontos de vista, diferentes pensamentos. Então, para mim, foi muito importante. Esse ano foi um ano divisor de águas na minha vida. Trabalhar embarcada é um grande desafio, né? Tanto para mim quanto para qualquer pessoa. Meninas das Ciências. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da Carolina Monerá. Obrigada, Carolina, por aceitar o convite e se apresenta brevemente para a gente. Oi, meu nome é Carolina Monerá. Eu sou formada em Engenharia Química pela Universidade Federal Fluminense. Eu atuo atualmente como engenheira submarina na Shell. E eu estou atuando nessa área há uns 5 anos. Desde antes da faculdade, até durante a faculdade, eu já comecei a embarcar e atuar nessa área, que é muito específica, né? Sistemas submarinos. Mas é uma área que eu gosto muito e eu estou bem feliz de estar aqui falando com vocês sobre isso. Então, como você disse, Carolina, você é graduada em Engenharia Química pela UF. E conta um pouco aí de como foi esse processo, né, para escolher esse curso. Por que Engenharia Química? Engenharia Química, na verdade, eu me apaixonei pela Química no ensino médio, né, na 7ª série, que eu acho que é quando a gente começa a ter Química. E eu gostei muito dessa matéria. Eu já amava matemática, então já sabia que eu queria algo voltado para ciências exatas. E aí, conhecendo a Química, eu soube que eu queria algo relacionado à Química e matemática. E aí, na época, eu fiquei em dúvida entre geologia e formações que tinham a mistura dos dois, principalmente no vestibular, porque a gente não pensa muito no futuro, na big picture, né? A gente pensa mais ali no vestibular, o que eu vou fazer e tal, como vai ser. Então, eu fiquei na dúvida entre geologia, química industrial e engenharia química. E aí, eu até comecei cursando química industrial na FRJ, foi a primeira que eu passei. E aí, logo em seguida, eu passei na UF, em engenharia química, e aí decidi cursar, e acredito que foi a melhor escolha que eu fiz, assim. Apesar de eu também estar gostando muito da química industrial, acho que a engenharia abre mais portas, então foi a que eu escolhi. E estou aqui hoje. E como você vê, né, a característica, tipo, a engenharia química está inserida, né, nas engenharias, que geralmente é um dos cursos que a gente chama de ciências mais duras, que está dentro das ciências exatas. E como você vê a característica desse curso em relação à quantidade, né, de homens e mulheres? Assim, engenharias no geral, eu acredito que boa parte delas, ao longo dos tempos, sempre teve uma característica mais masculina, sempre teve mais homens do que mulheres. A engenharia química, por incrível que pareça ou não, era uma engenharia que tinha um número bem dividido entre homens e mulheres. Então, acredito que ela seja mais inclusiva nesse aspecto, em relação a mulheres e homens. Então, eu lembro que na minha turma da faculdade era bem dividido, algo em torno de 50 e algumas coisas por cento. Tinha até mais mulher do que homem. Eu lembro que eu cheguei a perceber isso na época, a gente tinha 50 e poucos por cento do público feminino e 40 e tantos masculino. Então, acho que a engenharia química ela é bem dividida. Outras engenharias, não tanto, como engenharia elétrica, engenharia mecânica, acredito que a maioria ainda é de estudantes homens. Então, mas isso tem mudado ao longo do tempo, então acredito que a gente ainda vai chegar lá, a gente vai falar sobre isso, mas acredito que ao longo do tempo isso tende a mudar e cada vez mais mulheres têm entrado nas áreas de engenharia, ciências exatas, o que é ótimo. Sim, com certeza. E o que você acha que ainda falta, né, para melhorar esse ambiente das áreas das STEM para as meninas, né, para ter essa mudança desse cenário nessas áreas que ainda são mais duras? Eu acho que o que falta algumas coisas, assim, tanto na sociedade quanto na própria concepção feminina. Então, acho que na sociedade em si, a gente ainda é muito culturalmente enraizado com o fato de que mulheres têm certos lugares e homens têm outros lugares.
a gente ainda não diversificou o suficiente, apesar de isso ter melhorado muito ao longo do tempo, graças a Deus. Acho que ainda é muito cultural, muito pelo que a gente passou, né, ao longo desses anos, ao longo do histórico da evolução feminina na história da sociedade. Isso veio mudando, a gente já está num nível muito melhor do que a gente estava há muito tempo atrás, mas ainda tem muito para melhorar. Então, acho que a cabeça da sociedade ainda é muito enraizada nesse ponto de mulheres têm certos lugares para frequentar e homens têm outros. Tem isso que a mulher pode fazer, isso que a mulher não pode fazer, só o homem pode. E eu acho que a mesma coisa acontece com o próprio público feminino. As mulheres, elas não entendem ainda que elas podem fazer o que elas quiserem. Então, elas podem ocupar qualquer espaço na sociedade, elas podem ocupar qualquer função e fazer tudo que homens fazem. Às vezes é uma coisa que está tão enraizada que a gente acaba, nós mesmos, tipo, não vou fazer isso não, mas tipo, às vezes não é nem por um não querer, é por um... É um preconceito, é uma concepção que a gente foi ensinada até o momento e que às vezes a gente é tão acomodado com isso que a gente não percebe que tem muito mais além disso, que a gente pode fazer muito mais do que a gente simplesmente foi ensinado. Então, sim, eu acho que isso tende a mudar, tem mudado muito ao longo do tempo, eu vejo isso muito, pelo menos eu posso falar por mim também, pelo que eu passei ao longo desses 5 anos que eu comecei a embarcar e trabalhando majoritariamente com homens, e o quanto a minha cabeça foi desse fato de que eu não era capaz, eu não podia fazer tal função porque aquilo era o homem que deveria fazer, para hoje em dia que eu entendo que eu posso fazer tudo tão bem quanto. Então, isso foi mudando muito ao longo do tempo e eu espero que isso continue mudando para mim e para outras mulheres. E ainda durante a sua graduação, você realizou um intercâmbio para a Austrália. Conta um pouco de como foi essa experiência para você. Eu falo que o intercâmbio foi o melhor ano da minha vida, né? Que é difícil eu ter um ano igual aquele, porque foram 5 anos em um. Era tudo muito à flor da pele. Eu estava morando em outro país, longe da minha família, com amigos, né? Eu estava no Ciências Sem Fronteiras, que era um programa do governo, e foi o último edital até. E foi um ano muito incrível para mim, tanto no meu lado profissional, que eu acho que me agregou para eu estar aqui hoje, na empresa que eu trabalho, tanto para o lado pessoal, o quanto eu me desenvolvi, quanto eu evoluí mentalmente, assim, culturalmente, socialmente, em relação a aceitar melhor diferentes culturas. Eu aprendi muito viajando e também vivendo lá, num lugar que tem uma cultura diferente da nossa, né? A respeitar mais o próximo, a entender que o certo para mim às vezes não é certo para o outro e vice-versa, e entender mais o nosso espaço ali e a respeitar diferentes culturas, diferentes pontos de vista, diferentes pensamentos. Então, para mim foi muito importante. Esse ano foi um ano divisor de águas na minha vida. Eu aprendi muito, muito no intercâmbio. E ainda em relação à sua formação, você está realizando um MBA na Fundação Getúlio Vargas. Queria que você explicasse um pouco para a gente aí, porque às vezes o pessoal que assiste não sabe muito a diferença do MBA para pós-graduações como mestrado, doutorado acadêmico. Você explicar um pouquinho dessa diferença e como que está sendo, né, o MBA, que diferença isso já está fazendo para você? Eu entrei no MBA há tem pouco tempo, não tem muito tempo que eu estou cursando, mas eu estou gostando muito, também está abrindo muito a minha cabeça, a minha visão de mundo. Eu tenho gostado muito dos módulos. Eu acho que a diferença entre o MBA e o mestrado e o doutorado é que, primeiro que o mestrado e o doutorado, eles são mais voltados para a área acadêmica, né? Então, voltados para as universidades em si, pesquisa, desenvolvimento. É bem legal, eu também pensei, também cogitei fazer o mestrado primeiro, mas eu acho que o MBA, ele é mais pragmático, então ele é voltado para assuntos atuais, para a sociedade, para troca de experiências. Então, acho que no mundo corporativo em que eu me encontro, e para o que eu quero para a minha vida, eu achei que o MBA fazia mais sentido. E eu acho que eu estou gostando muito, então acho que foi uma boa decisão, assim. A gente troca muitas experiências com os alunos, cada um está
tá numa função diferente, tem uma profissão diferente, cada um tem muito para agregar um ao outro. Então, acho que a ideia do MBA é essa troca em si. E o mestrado geralmente é mais voltado para uma área específica, algum curso de especialização, alguma coisa mais específica, e que é um pouco mais restrito, acredito eu. É um pouco mais restrito no fato de que está todo mundo falando sobre o mesmo assunto, e não tão amplo quanto o MBA. E ao longo da sua formação também, né, você realizou alguns trabalhos voluntários, sendo um deles na empresa que você trabalha hoje. Eu queria que falasse da importância que teve, né, realizar esses trabalhos voluntários, que você desse dicas aí para o pessoal que pensa em fazer esses trabalhos, de como procurar. Isso. Eu gosto muito de trabalho voluntário, na verdade eu sempre fiz, não só trabalhando nessa empresa. Aqui trabalhando na Shell eu faço mais porque a gente tem diversas empresas que a gente apoia, né? Então, diversas ONGs, como a Junior Achievement, que foi a que eu fiz parte um tempo. Temos redes de apoio, como o Saber Dividir, tem a Associação Carrot, então são umas das associações que a gente ajuda e que é muito bom participar, principalmente estando numa empresa grande. Eu acho que a visibilidade, é muito maior a exposição que a gente tem e o alcance que a gente ajuda cada vez mais pessoas, então eu acho muito bom. Mas eu gosto muito de trabalho voluntário desde sempre, desde que eu estava no ensino médio, enfim, eu fui ensinada isso ao longo da minha vida. Eu gosto muito porque eu acho que a gente se sente muito bem, né? Eu, particularmente, me sinto muito bem ajudando outras pessoas. É o que eu tenho como meta de vida. Então, para mim, é muito bom. Eu acredito que não tenha ninguém que se sinta mal ajudando outras pessoas, né? Então, ninguém faz e se arrepende depois. Então, é algo que a gente faz e se sente cada vez melhor e continua querendo fazer. Então, e eu acho que é isso. A gente, principalmente pessoas que têm mais privilégios que outras, têm o dever e o direito de ajudar. Então, é o que a gente prega muito aqui. E aqui na empresa, e o que eu fui ensinada ao longo de toda a minha vida também, pelos meus pais. A Shell, ela foi o seu primeiro emprego, né? Você entrou na companhia como estagiária na área de petrofísica e em 2018 você foi contratada para atuar na área de engenharia de intervenções submarinas. Como foi esse processo, né, de você começar o estágio e depois já estar atuando aí como contratada nessa empresa? Isso. Eu comecei numa área completamente diferente, né? Petrofísica, então é uma área que a gente não aprende na faculdade, então eu aprendi aqui, assim como a área de sistemas submarinos, que não é uma área, não é uma faculdade que a gente faça, não é algo comum que a gente vê na faculdade, nem cursando engenharia química eu cheguei a ver. Acredito que mais para engenharia de reservatórios você veja algo mais parecido, mas engenharia de petróleo também. Mas foi uma área que eu entrei que não tinha muito, que eu aprendi tudo que eu sei aqui, tanto a petrofísica quanto a área de sistemas submarinos. Foi uma área que eu gostei muito, tanto que eu estou nela até hoje, né? A área de sistemas submarinos, continuo aprendendo muito. E é uma área bem específica, você só aprende botando a mão na massa e estudando, trocando conhecimentos na indústria. Então, a gente conversa muito com outras empresas parceiras e fornecedores que trocam e nos ajudam a ganhar experiência nesses assuntos. Então, não está em livros que a gente possa ler e estudar. Então, a gente aprende fazendo, errando e aprendendo. E atualmente você está atuando, realizando seu trabalho, né, na plataforma dos campos de Bijupirá e Salema, operado pela Shell na Bacia de Campos. E como é realizar esse trabalho para você? Fala um pouco de como é essa rotina de estar trabalhando embarcada. Trabalhar embarcada é um grande desafio, né? Tanto para mim quanto para qualquer pessoa. Acredito que para ninguém é um trabalho fácil e simples. É um trabalho que você tem prós e contras. Então, você abdica um pouco da sua liberdade, você abdica do seu tempo livre, com a sua família,
Você abdica de estar próximo de pessoas que você ama, você abdica da sua privacidade, porque você tem que dividir quartos, e aprender a lidar com diferentes culturas, diferentes pontos de vista. Você está confinado com pessoas diferentes de você. E você não tem para onde ir, você está cercado de água, então você tem que aprender a sobreviver naquele ambiente, que pode ser hostil, pode ser um pouco menos hostil, mas é um ambiente difícil para qualquer pessoa, com certeza. Então, mas além disso, não tem só contras, né? Os prós é que você ganha a mais por isso, então muitas pessoas escolhem esse tipo de trabalho pelo retorno que tem, financeiro, e também porque às vezes eles ganham mais tempo com a família quando tem o tempo livre, quando estão na folga, do que trabalhando como em dias de semana, como a maioria das pessoas, né? Trabalhando de segunda a sexta ou segunda a sábado e tendo tempo livre com a família só nos fins de semana. Então, muitas pessoas escolhem essa profissão, escolhem seguir nesse caminho, porque conseguem talvez mais tempo livre, mais dinheiro para poder prover para a família. E também, eu acho que quando eu comecei a embarcar, eu tinha curiosidade, mas eu não tinha ideia de como era trabalhar embarcado, trabalhar numa plataforma, as dificuldades que eu ia enfrentar. E hoje em dia, eu posso dizer que eu adoro trabalhar embarcada, apesar dos contras, apesar do ambiente difícil de se trabalhar, às vezes, apesar de muitos problemas que a gente enfrenta, o estresse, problemas pessoais que você enfrenta, que você tem que deixar aqui em terra, porque se você levar para bordo, isso pode ser um risco para você e para as pessoas que trabalham com você. Apesar de tudo isso, eu gosto muito, porque eu continuo aprendendo sobre diferentes pontos de vista, diferentes pensamentos diferentes do meu, sobre aprender a respeitar o próximo, não invadir o espaço do outro. A minha privacidade é limitada, mas a do outro também é. Então, aprender sobre respeitar os limites é importante, é algo que eu aprendo muito estando lá. E aprendo muito sobre a minha profissão. Então, é quando eu vejo, de fato, as coisas acontecendo, né? Aqui eu fico na teoria, eu vejo gráficos, eu faço procedimentos, mas eu só executo mesmo, eu só vejo na prática quando eu estou a bordo. Então, e eu gosto muito, assim, esse lado operacional para mim, é o lado da minha profissão, eu sempre cresço muito, eu cresço anos da minha vida quando eu estou embarcada, porque eu aprendo não só profissionalmente, como pessoalmente também. São vários desafios, né, como você bem falou, de trabalhar embarcado. E eu queria saber de como mulher, se existe aí um desafio a mais de realizar esse trabalho, já que normalmente é um ambiente muito mais masculino. Com certeza. Ser mulher embarcada é um grande desafio. Eu falo por mim e falo por todas que trabalham, porque todas as mulheres que eu converso têm a mesma dificuldade, principalmente porque a gente é minoria, e isso é um fato. Não existe alguma plataforma que você vai chegar e vai ser a maioria mulher. Não vai, não existe. Até esse momento não existe. Pode ser que a gente chegue lá, espero que sim, pelo menos que seja mais bem dividido, né? Porque nesse momento, pelo menos na plataforma que eu embarco, nós temos em torno de 4 mulheres fixas em rotina, mais ou menos. Ou seja, eu só tenho um quarto feminino, contra 130 homens. Então, assim, é um número absurdo de homens para um número muito reduzido de mulheres. E é um desafio enorme, porque principalmente com os pensamentos machistas que a gente enfrenta, então, principalmente o que a gente ouve, diversas piadas que a gente ouve sobre vai estragar sua unha, você não pode fazer isso não é trabalho de mulher, isso é coisa de mulherzinha. Então, são coisas que a gente até aprende a se defender. Então, no meu caso, desde que eu comecei a embarcar, primeiro que como eu falei, meu pensamento foi mudando ao longo do tempo. Hoje em dia eu entendo muito melhor que eu posso exercer qualquer função ali, que não existem trabalhos de homens e trabalhos de mulheres, todos podem fazer qualquer função.
Mas isso foi mudando, não foi assim desde sempre. Então, no início, eu achava que eu não poderia realmente fazer aquilo. Então, eu era acomodada com esses pensamentos machistas que a gente é criado desde sempre. E hoje em dia, graças a Deus, isso tem mudado. E eu tenho tentado incentivar cada vez mais mulheres, meninas que embarcam comigo, a pensarem dessa forma também. Porque dessa forma a gente vai conseguir inserir mais mulheres nesses espaços. Tem muitas meninas que eu converso, muitas mulheres que querem trabalhar embarcada, mas além de ter medo do ambiente hostil, que é um ambiente totalmente, majoritariamente machista, também tem medo de não conseguir executarem certas funções, o que não é verdade. Então, hoje em dia, eu tento muito pregar isso, tanto para mim mesma, quanto para pessoas que eu conheço, para meninas que embarcam comigo, mulheres, mães, que elas estão ali e elas têm a mesma força que qualquer homem tem. Então, elas podem executar qualquer função. E para você, o que representa ser uma menina na engenharia? Hoje em dia, eu acho que cada vez mais eu tento estimular mais mulheres. Então, acho que a minha função, hoje em dia, sendo mulher e trabalhando embarcada, eu entendo que a minha função é estimular cada vez mais isso, para que a gente possa melhorar essa condição que a gente tem atual de viver de estar trabalhando num ambiente majoritariamente masculino. Eu sou da área de exatas, eu sou da área de engenharia, e eu sou uma mulher que pode exercer a mesma função que qualquer homem. E eu tento fazer com que outras mulheres acreditem na mesma filosofia que eu acredito. Então, acho que esse é o meu papel aqui. E na sua opinião, qual é o papel dessa nova geração, né, de meninas nas ciências? Porque cada vez a gente tem falado mais em relação a esse tema. E queria saber de você, né, a sua opinião do papel dessa nova geração. Eu acho que a gente tem... Uma coisa que eu vejo muito que a gente foi culturalmente ensinado é que existia e existe ainda uma competição com o sexo feminino em si, né? Mulheres que competem entre si. E eu acho que é isso que a gente precisa melhorar. A gente precisa entender que isso não é uma competição, que a gente tem que se unir cada vez mais, porque essa competição é o que gera segregação e é o que dificulta a nossa inserção nesse mercado, em outros mercados. A inserção da mulher no mercado de trabalho dificulta a inclusão, dificulta a gente atingir os mesmos níveis salariais do que homens. Então, eu acho que uma coisa que ainda é muito errada na nossa sociedade, no nosso meio feminino, é essa competição, esse estímulo à competição que sempre houve, culturalmente, historicamente, sempre houve um estímulo a essa competição entre as mulheres e que hoje em dia a gente precisa mudar a nossa cabeça e entender que não estamos umas contra as outras, a gente tem que se unir e que estamos uma a favor da outra, a gente tem que se proteger e tentar estimular e tentar nos puxar para a gente conseguir se inserir mais nesses mercados. Que é sempre aquelas frases típicas, né? Porque os homens se protegem, vocês estão protegendo uns aos outros, e a gente, tipo, não, eu tô me arrumando para competir com outra mulher. Exato. A gente não parece que a mulher não se veste para ela, ou ela não se veste nem para o homem, ela se veste para outras mulheres, para comparação. E eu acho que isso é que é muito errado. E historicamente pode ter sido assim, mas a gente chegou num momento que isso nem cabe mais. A gente precisa entender que isso nem agrega valor, nunca agregou e muito menos agora. Então, eu acho que agora a culpa não é nem da sociedade em si. A gente que precisa tirar da nossa cabeça que temos que ser umas melhores que as outras. Não temos. Somos todas excelentes e precisamos nos unir mais para que a sociedade entenda isso. E ao longo da sua vida, né, e da sua carreira, quem foram as mulheres aí que estiveram do seu lado, te inspirando? A minha mãe e minha avó são meus maiores exemplos, assim, são meus exemplos de força, são as mulheres que sempre me inspiraram e que tiveram sempre do meu lado e me dizendo que eu podia fazer o que eu quisesse. Então, a minha mãe ela
ela é muito guerreira, sabe? E eu tenho nela como um exemplo enorme de vida. Então, ela é a minha inspiração em si. E a minha família toda, por parte de mãe e tal, são muitas mulheres. Eu tenho, minha mãe tem 5 irmãos, na verdade, um irmão e 4 irmãs. Então, todos eles são uma grande inspiração. E como somos majoritariamente mulheres, a gente entende a força que cada uma tem e o papel que cada uma tem. E eu gosto muito, eu falo muito dessa união também, porque eles são muito unidos. Então, todos os irmãos são muito unidos, as irmãs são extremamente unidas, e não tem rixinha entre elas, sabe? Essas briguinhas, competições bobas. Eles são muito unidos e querem um bem do outro, e sabem respeitar o espaço um do outro, respeitar a privacidade, respeitar os limites. Então, acho que isso é o que eu vejo hoje em dia nelas e que eu tento levar para frente, não só na família, quanto externamente também. E se você pudesse entrar aí numa máquina do tempo e encontrar a Carolina do futuro, como é que você acha que ela vai estar? Eu posso pensar como eu gostaria que ela estivesse. Eu espero que ela seja muito mais evoluída que a Carolina de hoje. Com certeza ela vai estar, porque eu acho que é uma evolução constante. A gente nunca está andando para trás, a gente está sempre evoluindo. Então, eu espero que ela esteja numa posição ainda maior do que a que eu tenho hoje, de conseguir falar mais desses assuntos, falar mais abertamente, sem medo de ser mal interpretada. Eu espero que lá a gente chegue num patamar de que as mulheres estão mais bem aceitas e a gente tenha maior igualdade, não só entre mulheres, quanto qualquer minoria, qualquer classe, e que a gente fale disso muito mais abertamente, com maior inclusão, e que eu continue falando disso e pregando ainda mais no maior alcance de pessoas. E agora eu vou fazer as nossas rapidinhas, né? Vou te falar algumas poucas palavras, você tenta me responder aí o que essa palavra remete para você em uma outra palavra ou frase. Começando por engenharia química. Que difícil. Paixão. Submarinos. ROV. A primeira palavra que vem para mim é ROV, que é o nosso veículo remotamente operado. Então, tudo que me remete a isso. Trabalhar embarcado. Amor. Aprendizado. Desculpa. Meninas nas ciências. Necessário. E para terminar, eu queria que você deixasse aí, né, uma mensagem de incentivo para as próximas meninas que queiram seguir seus sonhos na engenharia, em outras áreas das ciências ou em áreas que não sejam relacionadas à ciência, mas que sigam seus sonhos onde é que elas queiram estar, né? Uhum. Eu acho que o primeiro passo é a gente entender que a gente pode ocupar qualquer espaço que a gente queira, seja qual for. Tanto mulher quanto homem, qualquer um, qualquer classe, qualquer condição social, qualquer raça, pode ocupar qualquer função. Entender que, principalmente para mulheres, não existe essa competição, a gente tem que acabar com ela. Então, não estamos umas contra as outras, estamos a favor umas das outras. A gente tem que assumir uma posição de pegar na mão uma das outras e se puxar. Porque ninguém vai fazer isso. Homens não vão pegar nas nossas mãos e levar e nos colocar em cargos de confiança, cargos de alta responsabilidade. Então, nós temos que fazer isso. Então, a gente tem que se proteger, se cuidar, entender que estamos no mesmo barco e que nós temos que fazer isso por nós mesmos. Então, as mulheres têm que acreditar que elas podem ocupar qualquer função, qualquer espaço, não se menosprezar, não se colocar para baixo, independente se houve piadas ou se houve qualquer argumento pejorativo com relação a elas serem mulheres, pelo simples fato de serem mulheres, isso não justifica nada. Então,
independente de qualquer comentário, qualquer pessoa te puxando para baixo e dizendo que você não pode assumir qualquer função, isso é o tipo de coisa que a gente tem que ignorar e continuar em frente e fazer com que você mesma suba e que você consiga trazer outras pessoas para o mesmo ramo, com o mesmo pensamento que você. É isso, pessoal. Obrigada, Carolina, mais uma vez, por compartilhar aí um pouquinho da sua trajetória e da sua experiência com a gente. Obrigada. Obrigada a vocês. Foi um prazer. E não esqueçam, né, de seguir as nossas redes sociais, continuar assistindo os nossos vídeos por aqui ou via podcast. E logo voltamos com mais Meninas nas Ciências.